Então vamos lá, a gente começar a sessão de hoje. São 6 casinhos que a gente vai ver. Lembrando que esses casos vão estar disponíveis aí no canal da Sociedade, no canal Radiologia, são canais do YouTube. Sintam-se à vontade aí de se inscrever. Depois eu também vou botando lá no canal Radiologia do Insta. Futuramente aqui vai ter no site canal Radiologia todas essas apresentações. O primeiro caso que eu vou trazer para vocês, na verdade são casos até similares, tá? Mas com evoluções e aprendizados, dicas distintas. Corpo estranho e trombofibrite da veia porta, tá? Então vamos lá. Tratava-se paciente masculino, 63 anos, história de dor abdominal, em outubro de 2020. Nessa época tinha 24 horas de evolução, negava outros sintomas, cara previamente rígido, nunca teve evento trombótico conhecido, tá? Apesar de não ter investigado trombofilia, foi o primeiro evento que ele teve. Procurou o serviço de emergência nessa época, onde foi realizada a TC de abdômen. E, posteriormente, ele fez, recentemente, controle por TC e por ressonância dos achados que ele tinha identificado lá em outubro de 2020. E esses exames que a gente vai ver, né? A gente vai ver a TC e a ressonância do controle desse evento de dor abdominal que ele teve de 2020, tá? Então, vamos iniciar pela TC. Vamos iniciar com essa TC, uma TC sem contraste, tá? Queria que vocês observassem essa estrutura aqui, ó. Na avaliação sem contraste, tá bom? Tá? Então, é uma estrutura densa, linear, junto à tríade portal, tá? E aí, eu queria mostrar umas reformatações que a gente pode fazer de plano coronal. Vou dar uma incrementada aqui, ó. Começar no plano axial mesmo, ó. O que eu estou fazendo? Estou fazendo um MIP, tá? Um MIP restrito, para a gente estudar melhor essa alteração, tá? Então, quando a gente vai ali na região, a gente vê que ó, aquela estrutura que a gente estava vendo é uma estrutura linear, tá vendo? Linear e hiperdensa, tá vendo? E eu vou dar uma passada nesse MIP aqui, a gente vai ver que a gente vai ver outras estruturas lineares densas nesse plano de permeio à luz do trato gastrointestinal, tá? No plano axial eu vejo algumas, tá vendo? Tá? Aqui, ó, olha essa daqui, ó, em colo. No plano coronal vou ver outras. Tá vendo? Olha aquela nossa aqui, ó. Tá? E se eu meter o plano sagital, eu vou ver outras. Ou seja, eu tenho estruturas lineares, hiperdensas, de permeio à luz do trato gastrointestinal. Só que uma delas, que é a que eu quero estudar com vocês, tem uma topografia próxima ao hilo hepático, ok? Tá? Que é essa daqui. Vamos analisar agora essa alteração no estudo após contraste, beleza? Então, aqui está o pré-contraste, estudo após contraste, tá? No estudo após contraste, o que a gente observa? Que naquela topografia onde tinha a estrutura, que é aqui, ó, está bem amplo aqui para vocês, aqui está a estrutura, na ponta do mouse, ela tem um trajeto junto à veia porta, tá vendo? Trajeto junto à veia porta. E mais ainda, eu vejo que os ramos portais para esse lobo direito não estão opacicados. Mas outra informação, parece que esse lobo direito aqui está meio atrofiado. Imagine se a gente valorizar, né? Deixa eu ver se eu pego aqui essa tardia, talvez fique melhor. Acho que a portal devia ficar legal, né? Mas se a gente analisar, por exemplo, a fossa da vesícula biliar aqui, ó, né? Isso daqui ser o lobo direito só, isso tudo ser o lobo esquerdo, o meu lobo esquerdo, se contar o quadrado, está maior do que o lobo direito. Na verdade, o lobo direito atrofiou. Então, a ideia que eu tenho que ter aqui é que houve uma trombose da porta direita, possivelmente secundária a uma estrutura linear densa, que eu vejo outras na cavidade abdominal, absolutamente as anteriores, as outras
no interior da luz do tubo gastrointestinal, só que essa daqui saiu do tubo gastrointestinal, tá? Então, é isso, gente. O raciocínio que a gente tem que fazer é de um corpo estranho, tá? Um corpo estranho possivelmente ingerido, tá? Que determinou uma perfuração intestinal. Essa perfuração intestinal encontrou o ramo portal. E lembram da tríade de Virchow? Lembra da tríade de Virchow? Tríade de Virchow que gera trombose, né? Então, é hipercoagulabilidade, lesão endotelial, né? E é o terceiro acho que eu me esqueci. Procurem aí que a gente vai achar, tá? Mas no caso aqui a gente tem uma lesão endotelial, tá? Essa estrutura, ela transfixou. Então, vamos falar um pouquinho sobre corpos estranhos que podem, né, transfixar alças intestinais e fazer perfuração. Tem algumas características que eu queria falar para vocês, tá bom? Então, vamos voltar aqui à apresentação, tá? Vou botar exatamente o que o colega falou. Então, a tríade Virchow, estase venosa, né? Que a estase venosa é muito daqueles pacientes, por exemplo, que têm insuficiência venosa de membro inferior e fazem trombose em membro inferior, tá? Então, a tríade Virchow, lesão endotelial, hipercoagulabilidade e estase venosa, tá? No mínimo aqui, lesão do endotélio esse paciente tinha com essa perfuração. Então, ó, persiste falha de enchimento compatível com trombose, ramos portais periféricos direitos, sendo mal individualizado o ramo direito principal, é exatamente a trombose que ele tinha desde lá de outubro de 2020, tá? Ainda se observa uma estrutura linear densa, 2 centímetros, junto ao hilo hepático, desossível da veia porta, em topografia do ramo portal direito, beleza? Tá? Ela fez RM, é muito correlato, tem muito caso hoje, eu não vou querer entrar no mérito, a TC foi muito boa para a gente passar esse tipo de informação. Mostrar um casinho aqui para vocês, similar ao que houve, né? Que era uma estrutura aqui, ó, linear densa, está na ponta da seta aqui, ó, tá? Aqui, ó, cortando axialmente, ela está aqui, ó, tá? Num paciente que chegou pela emergência com dor abdominal, muito similar o que houve. Então, aqui, olha a estrutura densa, né? Olha aqui a estrutura densa. E repara aqui, gente, que ela parece que ela está, ó, meio que transfixando uma estrutura meio tubuliforme intestinal, tá? Esse paciente aqui foi a cirurgia. Sabe o que era isso? Isso aqui era um corpo estranho, uma espinha de peixe perfurando um divertículo de Meckel, tá? Perfurando um divertículo de Meckel. Esse paciente aqui, ele estava em abdômen agudo e ele foi para a cirurgia. O nosso paciente, ele teve um tratamento conservador, só que ele evoluiu com a trombose de porta, tá? Então, existem algumas dicas que são importantes no contexto do corpo estranho e no contexto de abdômen agudo perfurativo. Diferentemente dos abdômenes agudos perfurativos, vamos lá, por úlcera duodenal ou úlcera gástrica, que é uma emergência e o tratamento é cirúrgico, às vezes uma rotina de abdômen agudo faz o diagnóstico e você já indica a cirurgia, não precisa nem de tomografia computadorizada, né? Os corpos estranhos ingeridos, alguns deles podem complicar com perfuração. As principais complicações de corpos estranhos ingeridos estão relacionadas à obstrução, à liberação de substâncias tóxicas, a gente vê isso muito em criança que engole bateria, engole pilha, e perfuração, tá? Perfuração, principalmente pela configuração do seu corpo estranho, né? Esses pontiagudos, espinha de peixe, né? Osso, estrutura mais pontiaguda de aparelho dentário, pode ocorrer com isso, tá? Então, toda vez que você tem um potencial de perfuração, em tese, esse corpo estranho ele tem que ser acompanhado, tá? Especialmente se não estiver no esôfago e no estômago. Porque esôfago e estômago você pode tirar para endoscopia digestiva alta. Passou ali do duodeno, terceira, quarta porção, em tese você tem que acompanhar, especialmente se o paciente estiver com correlação clínica de dor, tá? Qual é o perfil do paciente que faz isso? Principalmente o idoso, prótese dentária, né? Indivíduo com abuso de álcool e paciente psiquiátrico. Principal causa, espinha de peixe, que é exatamente o que a gente viu nesse caso. Exame de eleição para fazer o diagnóstico de tomografia. Na maioria das vezes, você não consegue ver espinha de peixe pela radiologia convencional, tá? Não esperem pneu peritônio nessa perfuração. A perfuração é lenta, ela é progressiva, tá? Então, por ser insidioso, não espere pneu peritônio. Pode até ter, mas não espere, tá? E as complicações que podem ter, infecção, fístula, trombose, hemorragia, etc. Ou seja, o acompanhamento é exatamente para fazer o diagnóstico precoce dessas
complicações, uma vez que você não consegue tirar especialmente ele aí de delgado para frente. Então, cada imagem linear que a gente estava vendo ali era um corpo estranho de um espinho de peixe que tinha ingerido, tinha correlação com a história clínica dele, que tinha ocorrido lá em outubro e ele estava acompanhando. Beleza? Tá? Então, para quem quiser, um artigo em português bem legal, tá? Com uma revisão geral desse tema aí que a gente está vendo. Tá? Exatamente o tema que a gente viu. Segundo caso, trombose portal e hemobilia. Então, vamos entender esse caso, um caso recente que a gente teve lá no Hospital Barra d'Or. Paciente masculino, 45 anos. Ele teve uma história de trombose portal há muito tempo, ele morava no Nordeste, 8 anos atrás, fez um quadro de gastroenterite infecciosa, que evoluiu para uma tromboflebite e trombose portal. Nessa época lá, foi questionado se ele teve o tratamento mais adequado, ele fez uma anticoagulação que foi subdose, foi por um período aquém do que o pessoal, quando ficou sabendo aqui, preconizava na época que ele tivesse feito, e aí ele evoluiu com uma trombose extensa. Fez hipertensão portal, fez hemorragia digestiva alta, e ele interna para tentar recanalizar essa porta obstruída, tá? Então, dentro desse contexto, uma trombose antiga, uma tentativa de recanalização, o pessoal da intervenção tem conseguido milagres com esses pacientes, tá? E vamos ver o que evoluiu. Então, vamos lá. ATC antes do procedimento desse paciente, a gente vai ver, tá? Vou botar aqui primeiro para vocês. Diante é um paciente que tem uma trombose de longa data e que eu vou estudar essa trombose, né? Vamos botar aqui, talvez a portal seja mais adequada para a gente estudar, tá? Dá uma ampliada aqui. Então, a gente já viu algumas colaterais aqui ao redor desse meu esôfago distal, tá? A gente já viu uma esplenomegalia. Por quê? Porque esse paciente vai fazer hipertensão porta. A gente já vê dilatação de via biliar, tá vendo? Dilatação de via biliar. E o que eu vejo? Eu não vejo a veia porta bonitinha. Eu vejo uma série de colaterais aqui, ó, tá? Talvez até um tecido meio infiltrativo associado, envolvendo aqui, ó, o tecido ao redor aqui, ó, do meu apatocolégio. E ele reduzindo progressivamente o calibre, tá? Onde era o trajeto da porta, ó, eu tenho falha de enchimento. Essa falha de enchimento vai até, ó, até meio ectasiado, meio aneurismática essa veia mesentérica, com uma trombose parcial, mas permitindo ainda o fluxo dela, tá? Veia esplênica, ela vem aqui na junção, ó, ela encontra o trombo, que está aqui, ó, e a porta normal eu não vejo. Então, possivelmente o paciente é uma trombose antiga, com uma transformação cavernomatosa, possivelmente um tecido fibrótico, um padrão até de biliopatia portal mista, ideia de hipertensão portal, né, colaterais, plenomegalia, trombose da porta, um fígado que eu achei meio pequeno. Lembram que a porta é o mecanismo de trofismo, de crescimento e de atrofia, se tiver trombosada do fígado, beleza? E aí ele vai tentar fazer o procedimento. Então, vamos lá. Tá? Então, a gente põe exatamente o que eu passei para vocês, a trombose, a recanalização, né, as colaterais, o tecido, a estenose sobre o ducto hepatocolético e a dilatação montante, tá? Padrão de biliopatia portal com padrão misto, beleza? E a gente vai ver o procedimento. Então, quando ele faz o procedimento, né, na verdade, ele consegue, precisa manter isso daqui expandido. Então, o que ele faz? Ele coloca um stent. Então, onde está o caminho que ele achou de permeio, ele vai colocar um stent. Ele expande esse stent vascular, tá? E aí o controle dessa expansão, ele vê, está aqui o stent, não, ele vê que ele consegue um fluxo legal. Mas repare que só está indo possivelmente para o lobo direito. O lobo esquerdo, não, a gente não está conseguindo ver fluxo, tá vendo? Tá? Então, está indo para o lobo direito e o lobo esquerdo sem fluxo. Beleza? Tá? Então, ele faz uma ressonância pós-procedimento. Eu vou mostrar para vocês as dificuldades que a gente tem para interpretar essa ressonância. Tá? O intervencionista, ele fez isso por ultrassom, e ele falou, cara, eu vi coágulo na vesícula. Então, quando a gente pegou a ressonância, a gente viu a vesícula com essa característica aqui, ó. Eu queria mostrar a vesícula, esse é um T1, e aqui a gente tem um T2. A gente observa que tem um sinal muito elevado em T1 e um sinal baixo em T2. Inclusive, esse sinal migrando um pouquinho para a hepatocoleta. Tá vendo aqui, ó? Tá? Com essa correlação e fazendo o procedimento, o que eu tenho que pensar? Hemobilia, tá? A hemobilia é a comunicação, a presença de sangue no interior do sistema da árvore biliar. Principal causa de hoje, gente,
coagulopatia e procedimento, tá? Às vezes você tem a combinação disso, porque é aquele cirrótico que faz procedimento, o cirrótico tem coagulopatia e ele faz com maior frequência biópsia de lesão, né, ablação por radiofrequência, biópsia do parênquima hepático para ver a evolução da hepatopatia dele, etc. Tá? Então, a gente está observando aqui sinais de hemobilia. É muito comum o paciente que está internado, ou o paciente até que vai fazer uma colagem com vocês, eles fazerem sinal elevado na vesícula na ponderação T1, eu nem ponho, porque geralmente é uma vesícula de estase, e a vesícula de estase ela pode ter um encurtamento do T1 e gerar hipersinal. Porém, quando esse sinal gera encurtamento do T2, ou seja, fica com sinal preto, ou hipointenso, ou mais hipointenso do que o usual, aí não. Aí ou é uma lama biliar efetivamente, e obviamente o raciocínio para hemobilia a gente teve por conta da história de evidência de coágulo pelo exame de ultrassom per procedimento e pelo próprio procedimento em si, que a gente sabia que tinha feito procedimento, né, cruento na via biliar e no parênquima hepático. Então, aí a gente tem que pensar na possibilidade de hemobilia, beleza? Agora, vamos ver como é que está o stent, né? E aí já vou passar para vocês a dificuldade do dia a dia da gente avaliar isso por ressonância magnética, tá bom? Tá? Por que, gente, é difícil? Porque, deixa eu botar aqui. Porque quando você vai avaliar, na verdade, esses stents, eles têm um componentezinho meio metálico, né? Olha como fica o stent aqui, ó. Vou botar na ponderação T1 pós-contraste, um pré e um pós-contraste. Como é que eu consigo ver o interior desse stent se tem fluxo ou não? É difícil. Na verdade, a dica é você observar se há vasos depois dele na tríade portal opacificando. Mas mesmo assim é difícil, porque você pode ter ramo arterial opacificando, tá? A minha ideia é que tinham dois raminhos aqui, ó. Então, possivelmente era artéria e veia porta, tá? Mas eu confesso para vocês que eu tive dificuldade de bancar esse diagnóstico, beleza? Outra coisa também que eu via é que eu não consegui ver fluxo no ramo portal esquerdo, né? Vou botar esse aqui que está um pouco mais tardio. Então, quando você observa o ramo portal esquerdo, que era pévio no pré-procedimento, tá? Eu não estou conseguindo ver fluxo em direção a ele, tá bom? Então, ainda questionei a possibilidade de ter trombose desse ramo portal esquerdo. Só para lembrar para vocês aqui, ó, no pré-procedimento, que é esse daqui, meu ramo portal esquerdo estava aqui, ó. Ele estava perto, beleza? Tá? E isso é uma alteração que pode ocorrer. Você tem que gerar uma preferencial de fluxo aqui para esse paciente. Então, vamos voltar aqui à apresentação, tá? E vou botar, a gente tem lá um espaço para a gente colocar a impressão de laudo. E eu botei assim, ó, caso difícil, acho que o stent está pérvido, inclusive a gente tinha informação do ultrassom da colega que é extremamente dedicada à avaliação de ultrassom, ela falou para mim, Antônio, tem fluxo no stent, que talvez seja o exame de eleição, né? Paciente pós-procedimento, você pode fazer à beira do leito, então ok, tá? A minha ideia é que esse stent meio que fazia um caminho posterior da porta trombosada, então ele como se fosse um falso trajeto, ele foi ganhando ali espaço, e conseguiu recanalizar lá na frente. Em cima desse espaço que ele ganhou, ele abriu os dentes. Tá? O ramo portal esquerdo está trombosado, a trombose parcial mais cranial da veia mesentérica superior, né? E aquele que a gente já tinha visto até no pré-procedimento, tem hemobilia na vesícula biliar, no hepatocolédo superior, exatamente como a gente tinha passado na análise que a gente fez, beleza? Tá? E aí ele faz uma outra tomografia computadorizada, porque a gente acha que a ATC vai ser melhor para avaliar se o stent está pérvido ou não e bancar essa informação que para eles era importante. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o primeiro exame, que é esse daqui, pré-procedimento, ele tem ressonância pós-procedimento, ele tem uma TC, uma anjo-TC pós-procedimento. Então, vou mostrar aqui para vocês, olha, ele fez um derrame pleural, né? Olha aqui o stent dele, gente. É um stent pérvio, tá? É um stent pérvio. Então, o stent está pérvio, ele permite a nutrição de ramos portais aqui, mas realmente aquele meu ramo portal esquerdo que eu via no pré-procedimento, tá? Eu não estou vendo no pós-procedimento, tá? Então, aqui, na realidade, gerou um benefício para recanalização da porta direita, entretanto, a gente teve
né, uma trombose de ramo portal esquerdo, eventualmente isso pode acontecer, beleza? Tá? Então, as ideias que a gente tinha de informação, elas bateram com a informação do exame de angio-TC mais tardio, tá? Vamos voltar à apresentação. Então, é um estudo de trombose portal com hemobilia, só para a gente entender informações de como deve ser avaliado isso, a dificuldade de se analisar permeabilidade de stent com ressonância magnética e o benefício de angio-TC para a gente passar isso. Terceiro caso é um caso lá do fundão, uma mistura de, a gente ficou na dúvida, o que é isso? É uma hemobilia, uma fístula, uma lama biliar, é um cálculo? Então, aqui eu não tenho muita história desse paciente, né? Eu sei que é um paciente de 54 anos, masculino com história de dor abdominal, tá? E vamos a esse caso. Então, ele chegou com quadro de dor abdominal, qual o protocolo que eu faço? Um estudo direto com contraste, não sei muito bem porque pediram o tórax dele, tá? E, mediante a isso, eu fiquei com uma série de dúvidas, tá? Fiquei olhando, queria que vocês observassem, em especial, a viabilidade desse paciente. O ramo portal. Então, vamos lá. Eu tenho um estudo direto com contraste. Eu não tenho fase sem contraste. Eu tenho uma ocupação da tríade portal. Por que eu estou botando tríade portal? Porque eu não sei se isso é uma trombose portal com uma opacificação de algumas áreas. Eu não sei se isso é via biliar com sangue, hemobilia. Eu não sei se isso é via biliar com material denso, tá? Eu fiquei perdido aqui. Tá? A sorte que, quando eu vi esse exame, ele já tinha feito uma ressonância. E é essa ressonância que eu quero discutir com vocês. Tá? Algumas coisas estranhas. Por exemplo, para ser fístula, fístula artério portal, ou seja, isso aqui está sendo opacificado, eu esperaria, tá, uma alteração perfusional no parênquima hepático. Geralmente, quando você faz fístula, tem uma mega alteração perfusional. Para isso tudo ser hemobilia, eu esperaria hemobilia no meu tubo digestivo também, esse material denso descendo pelo hepatocolero, tá? Para ser litíase biliar, eu estou achando muito denso, tá? Então, vamos ver o que a ressonância mostrou para a gente desse caso. Ou seja, para tudo tinha um senão, um aspecto de interrogação por que estava acontecendo, tá? Vamos observar a ressonância desse paciente com dor abdominal que fez uma tomografia com a gente ficou com dúvidas, né, sobre o que está acontecendo com ele. Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, plano axial e plano coronal. Vou botar esse coronal fino aqui, ó, para a gente estudar. Então, parecia ser um paciente com uma área cardíaca aumentada, tá? Um derrame pleural direito, derrame pericárdico, informações que a gente já tinha pela terceira. E quando a gente observa, ó, repara o que parece ser via biliar. Tá? Por quê, Antônio? Porque eu tenho um conteúdo dela de sinal extremamente elevado. Beleza? Tá? Um outro dado também é que aquelas alterações, elas são múltiplas e tem hipossinal na ponderação T2. Beleza? Quando eu avalio no meu corte coronal fino, olha como ela faz a ocupação. Ó. Tá? Então, primeiro, eu estou achando que é via biliar. Segundo, eu estou achando que tem ocupação e que a via biliar está dilatada. E terceiro, para esse comportamento de sinal, sem hipersinal em T1, vou mostrar aqui o T1 para vocês, que ele vai ser importante para a análise. Ó. Não? O hipersinal de um coágulo, para a gente pensar na hemolia, para mim, seria muito maior do que a gente está observando aqui. Então, para mim, isso tudo é litíase biliar. Então, é uma litíase biliar intra e extrahepática. Possivelmente, algum grau dessa litíase não é uma bilitumefacta, que a gente chama, ou seja, ele não concentrou, não condensou numa estrutura sólida, tá? Entretanto, em algumas situações, o padrão é bem de doença litiásica. Olha essa ocupação, ó, do lobo direito aqui, ó, de múltiplos pequenos, como se fossem múltiplos pequenos cálculozinhos, tá? Que está ocupando a via biliar intraestrepática. Ainda faltam alguns dados para a gente compreender direito esse exame, tá? Por exemplo, a via biliar, ela está dilatada intra e extrahepática, que já está o ducto hepático comum, e ela sofre um afilamento aqui, ó. Eu não consigo ver
lesão expansiva e eu não consigo nem ver lesão infiltrativa, mas há uma área de redução do calibre aqui. Você vê que o colédoco lá para baixo ele é fininho, ó. Aqui o colédoco lá para baixo. Fininho, tá aqui, ó. Tá? Então, eu tenho um processo de estenose aqui. Para mim, essa estenose ela é litiásica inflamatória. Tá? É uma via biliar com a parede um pouco espessa e um baita cálculo nessa região. Tá? Normalmente, gente, os cálculos eles não param aí nessa topografia, por isso que eu acho que tem algum grau de inflamação nessa região. Tá? Vou mostrar aqui só um pós-contraste para vocês, para a gente ver que efetivamente não tem. Isso não ficou bom. O paciente com ciência cardíaca, ele demora um pouquinho ao pacificar. Ó. Então, ó, repara que a parede da via biliar ela está espessa, tá? Por isso que eu estou achando que tem algum grau de inflamação nessa via biliar, tá? Então, em resumo, era via biliar dilatada, a ocupação pelo comportamento sinal estava mais para litíase biliar barra lama biliar barra bile tumefacta. Eu tenho uma obstrução biliar que eu não estou conseguindo definitivamente caracterizar a etiologia disso. O mais provável para mim é um processo inflamatório barra infeccioso secundário à litíase, mas eu acho que merece prosseguimento de investigação. O que eu indicaria aqui? Uma CPRE. Antônio, CPRE para chegar aqui é difícil. Hoje a gente tem uma opção do Spyglass, que é como se fosse uma extensão de um endoscópio que ele vai entrando por dentro da via biliar e acende até níveis mais altos, inclusive com possibilidade de, além de ver, você biopsiar a sua parede da sua via biliar para a gente ver se tem alguma lesão aqui infiltrativa que o método não teve a capacidade de identificar. Beleza? Então, vou voltar aqui, tá? Mostrei para vocês o caso. Então, o que eu acho que tem? Dilatação biliar intraextra, litíase, lama biliar extensa, estenose do terço médio do hepatocolédro, causa, para mim, doença litiásica, né? Tinha uma trombosinha de porta esquerda, né? Com uma atrofia e vicariância ou hepatopatia crônica. Então, o ramo portal esquerdo, deixa eu voltar aqui para vocês, a gente não consegue ver, ó. O ramo portal direito vê muito bem, o ramo portal esquerdo que vem para cá, ó, eu não vejo. Olha, de novo, gente, olha o lobo esquerdo como está pequenininho. Trombosou, atrofiou o parênquima, tá? Então, tem a trombose com atrofia, tá? E a gente questionou se esse paciente tinha sinais de hepatopatia crônica. O contorno dele é um pouquinho lobulado, tá? Se ele poderia até ter por uma obstrução biliar crônica. A gente chama isso de cirrose biliar secundária. Secundária à doença litiásica. Beleza? Tá? Vamos voltar à apresentação. Caso clínico radiológico número 4, adenoma hepático inflamatório. É uma paciente feminina, 44 anos. Ela já tem diagnóstico múltiplos adenomas, mais de 5 anos. Em 2016, ela fez uma hepatectomia direita para retirar dos maiores adenomas e vem acompanhando os adenomas residuais no que ficou de fígado, que foi o fígado esquerdo para ela. Tá? E alguns tiveram um crescimento bem discreto. Queria mostrar para vocês algumas características de adenoma inflamatório e mostrar para vocês como o adenoma ele pode ter um comportamento bem distinto de apresentação na mesma entidade. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês uma fase de contraste extracelular e uma fase de contraste hepatobiliar. Uma feita lá atrás, né, no passado, e outra mais recente que a gente teve. No primeiro exame dela, estava fazendo o controle, ó, eu só tenho o lobo esquerdo, tá? Eu queria que vocês observassem essa lesão inicial aqui, ó, tá? Essa lesão que a gente vai estudar, uma lesão anterior no lobo esquerdo, transição do 2 para o 3. Queria que vocês observassem o sinal dela, um sinal hiperitenso, e forçando a barra, ó, um hipersinal discreto na periferia, tá? Esse hipersinal é descrito em adenomas inflamatórios, é chamado sinal do atol, tá? Como se fosse aqui uma ilhazinha, uma espuminha batendo no recife dessa ilha, né, e fazendo um sinal mais elevado aqui, ó, tá? Então, sinal do atol, típico de adenoma inflamatório. Vou querer mostrar aqui para vocês o estudo dinâmico dessa paciente, tá? No estudo dinâmico dessa paciente, para aquela lesão, vou mostrar um outro dado também, tá? O adenoma inflamatório, gente, é um adenoma que ele tem reação inflamatória, inclusive até se você dosar a proteína C reativa no sangue desses pacientes, está aumentada, tá?
Geralmente são lesões bem hipervasculares, que elas aumentam a chance, principalmente de sangramento. Por isso que há uma certa preocupação com eles. Malignidade é descrita, porém não é o adenoma que mais maligniza, tá? O principal problema dele é sangramento. Então, vamos lá de novo da nossa lesão. Repare que ela pega muito contraste na fase arterial, tá vendo? E repare que na minha fase tardia, ela mantém ainda com impregnação. Então, isso é uma outra característica de adenoma inflamatório. O adenoma, ele retém contraste. Geralmente, os adenomas gordurosos, steatóticos, quando hipervasculares, lavam rápido, e os adenomas não classificados de beta-catenina também lavam rápido. Entretanto, o adenoma inflamatório, ele retém contraste. Isso pode ser um fator de confusão diagnóstica, né? A gente sabe que existem algumas lesões de retenção de contraste, lavagem lenta, hemangioma, lesões com fibrose, etc. Beleza? Tá? Esse mesmo paciente, ela faz uma outra, que é o exame agora atual, que a gente faz o Primovis. O que acontece com o Primovis, gente? O Primovis é um contraste ao ácido gadoxético, eu perco a informação da fase tardia. Então, a questão da minha lavagem lenta babou. Entretanto, eu ganho uma informação, que é a existência de hepatócitos. Tá? Vou mostrar aqui só para vocês, ó. A existência de hepatócitos sem o receptor de membrana ATP. Tá? Deixa eu botar aqui para vocês. Isso é um dado muito legal para a gente caracterizar a existência de adenoma. Né? Então, olha só. Está lá a minha lesão, né? Então, fase sem contraste, fase arterial, fase portal, e olha a fase hepatobiliar. A fase hepatobiliar, o adenoma ele é composto de hepatócito, só que na membrana do adenoma, tá, eu não tenho receptor OATP. Não tendo receptor OATP, o contraste, quando chega no sinusóide, eu não consigo jogar ele para dentro do hepatócito. Outras lesões hipervasculares, como a hiperplasia focal, a hiperplasia regenerativa, elas têm hepatócito, o hepatócito é rico em receptor de OATP, então ele joga para dentro. É um critério de extrema importância para a gente diferenciar lesões adenoma e hiperplasia focal. Só um dado que eu sempre falo, né, para residentes. Na realidade, o que gera especificidade é impregnação na fase hepatobiliar, é o hiperrealce na fase hepatobiliar. O hiporealce na fase hepatobiliar, ele não é exclusivo de adenoma, tá? Ele tem uma série de outros diagnósticos diferenciais. O contexto global é que vai te fazer o diagnóstico. A existência de gordura, uma cirurgia prévia que tinha adenoma, um diagnóstico prévio, né, de adenomatose, uma mulher jovem, uso de pílula anticoncepcional por mais de 10, 20 anos, tá? Então, por exemplo, Antônio, eu tenho um homem com isso daqui, o que poderia ser? Poderia ser um CHC, poderia ser um hemangioma de impregnação rápida, tá? Então, o hiporrealce na fase hepatobiliar, ele é menos específico do que o hiperrealce na fase hepatobiliar. Quando eu falo que tem hiperrealce na fase hepatobiliar, quer dizer que tem hepatócito, tem receptor de OATP, muito provavelmente hiperplasia focal e hiperplasia regenerativa, ok? Tá? Então, só para mostrar para vocês esse tipo de apresentação, as diferenças de fase hepatobiliar e fase com contraste extracelular, tá? Os recursos que eu posso utilizar da retenção do contraste do adenoma inflamatório, mais ainda para eu não confundir com lesões que retém contraste fase tardia, e, obviamente, o recurso do hiporrealce na fase hepatobiliar para caracterizar isso como um hepatócito sem receptor de OATP, muito provavelmente adenoma, ok? Tá? Essa mesma paciente, essa mesma entidade, ela tem outras formas de apresentação, tá? Para uma consultoria pediram para fazer análise. E essa paciente era um adenoma, tá? Então, eu vou mostrar aqui por TC para vocês. Lembram a qualidade da hipervascularização que tinha o exame da paciente anterior, né? E olha essa paciente, onde a gente faz a análise dela no estudo trifásico, estou botando uma fase pré-arterial e mais tardia. Ela é a mesma coisa, ó, ela tem múltiplos adenomas, tá? E ela tem um adenoma dominante aqui, ó. Olha o comportamento de vascularização desse adenoma, gente. E esses adenomas eram adenomas todos com gordura, tá? Eu tenho até a ressonância dela, só que a ressonância dela ela respirou muito. Mas já dá para a gente ver que tem gordura, vou mostrar para vocês. Mas o que eu queria destacar aqui? É uma lesão
que tem uma apresentação totalmente atípica, diferenciada do que a gente viu no exame anterior. Uma lesão de comportamento hipovascular, mesma entidade, adenoma, tá? Então, o adenoma ele tem essa característica de pleomorfismo de apresentação e a gente tem que saber entender esse espectro de apresentação do adenoma para fazer o diagnóstico correto, tá? Só para vocês observarem aqui, ó, essa paciente, ela tem esse exame que é uma ressonância, ele está bem mexido, tá, gente? Mas eu só vou colocar aqui no in, no out phase, que a lesão tinha gordura e a lesão já tem até diagnóstico, tá? E que efetivamente a existência da gordura, classicamente, ela diminui vascularização. E é por esse motivo, tá? Então, ó, desculpem aí pela qualidade da imagem, gente, mas a lesão está aqui, ó. Olha o sinal dela aqui, olha a queda que ela tem em T1 fora de fase, tá bom? Ela também tinha outra aqui, ó. Olha a lesão que tem aqui, olha a queda de T1 em T1 fora de fase. Então, toda vez que vocês peguem lesão com gordura, vai diminuir a vascularização, tá? Essa vascularização, ela pode até se tornar hipovascular. Então, veja bem, o adenoma ele tem espectro de apresentação de hipervascular a hipovascular, tá? E o entendimento global das características de imagem é que vai te fazer o diagnóstico, beleza? Então, voltando aqui para a apresentação, tá? Foi exatamente como a gente colocou, exatamente o que eu discuti com vocês. Esses são adenomas que estão crescendo, chegou a 4 centímetros, tem que gerar intervenção para esse adenoma, especialmente por ser inflamatório, maior chance de sangramento. Olha como ele bate na cápsula. Se ele sangrar próximo à cápsula, é hemoperitônio. Se ele for um adenoma que ele estiver revestido ao redor dele de parênquima hepático, isso pode ter um certo grau de proteção e gerar uma hematoma só intrahepático. A lesão capsular, a gente fica preocupado que o sangramento vai para o peritônio e não tem um mecanismo de tamponamento daquele sangramento, tá? Então, esse é o que eu passei para vocês. E só passar isso daqui, ó, esse foi o primeiro artigo que originou uma série de outros artigos que falam sobre variações imunohistoquímicas que têm correspondência de imagem dos adenomas, tá? Então, são os adenomas ditos esteatóticos, tem o fator inativado, né, do fator nuclear hepatocitário, ele é rico em gordura, então, a queda em C1, T1 fora de fase, ele não é muito hipervascular, que a gente observa, e eles têm muito menos complicação, ou seja, ele rompe menos, ele sangra menos e ele magnetiza menos, tá? O adenoma inflamatório, né, que geralmente ele é bem hipervascular, ele tem o sinal do atol, ó, o sinal do atol aqui em T2, tá? E ele não lava muito, esse aqui até lavou razoavelmente, ficou igual ao do fígado, tá? E ele tem o mais perigoso de todos, que é o beta-catenina, que não tem muita característica de imagem, gente. Beta-catenina é uma vez biopsiando, sendo beta-catenina na imunohistoquímica, tem que tirar, tá? Por quê? Porque eles geram estatisticamente uma chance maior de malignização. Nesses estudos, 10% a gente não consegue categorizar dentre esses três. Hoje até você tem muito mais subtipos imunohistoquímicos, tá? Não de por imagem, beleza? Então, adenoma inflamatório. Caso número 5, falar rapidinho sobre uma outra situação, que é uma situação só para vocês saberem identificar e poder caracterizar e colocar no laudo. Paciente de 67 anos, colecistectomia 8 anos atrás, por doença litiásica, faz quadro de dor abdominal, vai ao serviço de emergência, faz ultrassom e, posteriormente, uma tomografia computadorizada na investigação dessa dor. Eu vou mostrar para vocês a TC. Então, foi feita tomografia computadorizada num paciente colecistectomizado com dor em hipocôndrio direito, tá? Então, deixa eu... Não baixou toda a lesão? Vou botar no coronal aqui para vocês. Então, o que eu queria botar aqui para vocês? Ó, olha a confusão que está na loja da vesícula biliar, tá? Então, a gente vê algumas imagens hiperdensas na loja da vesícula biliar. Antônio, poderia ser grampo cirúrgico. Beleza, vamos trabalhar com janela aqui, ó. Quando a gente trabalha com janela, a gente começa a identificar que a densidade metálica ela é mais elevada do que essa densidade que não é metálica, tá? Mas ainda, a gente vê que tem um tecido meio que de partes moles ao redor desse aqui, o que não existe ao redor do meu clipe. Tá vendo? Não tem nenhum tecido com densidade de partes moles. Aqui eu tenho um tecido com densidade de partes moles ao redor do meu clipe, tá? Então, a ideia que eu tenho que ter aqui é a possibilidade desse paciente estar fazendo uma neovesícula com uma neocolelitise, tá? Isso existe, Antônio?
isso existe. Vamos entender o porquê isso existe, tá? Vamos voltar aqui à apresentação, tá? Então, exatamente como a gente botou, sinais de colecistectomia, concreção radiopaca medindo tanto, na topografia da loja da vesícula biliar cotocístico, podendo representar cálculo e neovesícula, tá? Então, por que isso ocorre? Porque, geralmente, gente, quando você faz a colecistectomia, você vê onde está a vesícula biliar, terminou em fundíbulo, você liga o seu ducto cístico. E aí você tira a vesícula, obviamente, depois da clipagem da artéria cística. Só que se você tiver um ducto cístico longo, você vai ficar com coto cístico longo. Coto cístico longo hoje, com o passar do tempo, ele vira neovesícula, tá? Então ele vai distendendo, ele vai distendendo, ele vai distendendo. Entendo que todas as complicações que você tem na vesícula normal, você vai ter na neovesícula. E mais ainda, a neovesícula, ela não tem músculo para contrair. A neovesícula é o ducto cístico, tá? Inclusive ele tem umas válvulas. Então, o grau de contração ele é muito menor. Então, ele gera mais o quê? Mais estase. Então, ele favorece a doença litiase, tá? Então, essa evolução pode ocorrer e é por isso que eu falo que sempre é importante no exame de colangio-ressonância, você faz pré-operatoriamente, dizer se o ducto cístico é longo, onde está a inserção dele, porque você dá chance ao cirurgião de seguir esse ducto cístico e ligar ele mais próximo ao coledo, minimizando a possibilidade de neovesícula, tá? Olha esse caso aqui que a gente teve lá no Copador. Era um paciente que veio colecistectomizado, 1 ano de colecistectomia, se eu não me engano, veio com quadro de dor abdominal, né? Irritação peritoneal, abdômen agudo. E o que ele tinha? Ó? Ele tinha na loja da vesícula biliar uma estrutura, né, sacular, com material denso no interior, ó, com densificação da gordura adjacente. Olha o T2 fatty 7 aqui, como tem densificação e filtração da gordura. Tá? E olha aqui, ó, a vesícula e o cálculo. Então, o que ele fez? Ele fez uma colecistectomia no passado, deixou um ducto cístico longo. Com o passar do tempo, virou neovesícula. Com o passar do tempo, cálculo. Com o passar do tempo, obstruiu infecção. Então, ele teve uma neovesícula, com uma neocolelitise, com uma neocolecistite. Isso pode ocorrer? Pode ocorrer. Tá? Cabe a nós minimizarmos a possibilidade disso ocorrer, passando dados de anatomia do ducto cístico nessas situações de pré-operatório. Para finalizar, uma apresentação que a gente teve relativamente recente também, tá? Então, tratava-se de paciente masculino, 75 anos, com TC e ressonância. Ele tinha, em 2019, ele fez um quadro de extensão abdominal e plenitude corprandial, tá? Na época, ele fez uma série de exames que identificou uma massa com calcificação que fazia um processo obstrutivo extrínseco sobre a terceira e quarta porções do adenóide. Entrou para a cirurgia, biopsiou, viu ausência de célula neoplásica nessa massa, entre aspas, tá? E a opção do cirurgião ali, ele fez uma gastroenteroanastomose. Ou seja, ele bypassou aquela área que estava estenosada de terceira e quarta porção do duodeno, tá? O paciente teve melhora clínica, tá? E ele apresentou novo quadro, agora só que mais relacionado à colestase, tá? E aí ele começa a investigar esse quadro de colestase, faz uma ATC e faz uma colangio-ressonância, beleza? Tá? Importante, esse cara teve um quadro de trauma abdominal fechado por uma queda importante de bicicleta, ele não fez a cirurgia e eu não tenho dado e imagem que ele fez um sangramento importante ou uma laceração importante. Possivelmente importante não fez porque ele não foi à cirurgia, tá? Mas eu não sei se foi um sangramento contínuo intra-abdominal. Mas eu sei que ele teve histórico de uma queda de um trauma abdominal fechado por queda de bicicleta, o guidão bateu no abdômen dele, beleza? Então vamos ver a tomografia desse paciente e depois a ressonância. Então vamos lá, gente. Tomografia sem contraste, foi feito, se eu não me engano, um estudo trifásico. Eu queria que vocês observassem aqui os sinais da gastroenteroanastomose que ele fez, tá? Repara que ele não faz Y de Roux, tá vendo? Ele pegou uma alça de jejum e anastomosou aqui. Isso é legal, porque, por exemplo, se esse cara precisar fazer uma CPRE, a CPRE vai para o estômago, vai lá na papila, ele está com colestase, né? Se precisar ver a papila, ok, tá? Mas o que eu queria que vocês observassem é isso aqui, ó, tá? Uma mega massa mesentérica, ela pega a raiz do mesentério ultracalcificada, envolvendo estruturas vasculares, ó, olha que envolvimento tributário, olha o envolvimento da aorta e da cava, inclusive estenosando a cava, tá? E aqui, ó, estenosando o ureter, né? Você vê que esse ureter também está pegado aqui com uma hidroureteronefrose a montante, tá? Vou mostrar só aqui um pós-contraste para vocês verem, um envolvimento de estruturas mesentéricas, né? Do reto peritônio perivascular, tá?
E repara que aquele envolvimento que lá no passado ele era de terceira porção, olha como ele já está chegando à segunda porção do duodeno, tá vendo? Isso aqui é o arco duodenal, ele já está envolvendo a segunda porção do duodeno. Quando ele chega ali de segunda para terceira porção, está tudo envolvido, ó. Repara que minha via biliar aqui, ó, ela talvez esteja um pouquinho ectasiada, tá? A gente vai ver melhor isso aqui na nossa coluna de ressonância, tá? Então, a via biliar um pouquinho ectasiada, tá? Eu vi via biliar hepática um pouquinho ectasiada. Vou mostrar aqui para vocês a coluna que ele fez. Vamos botar aqui o radial, tá? Repara que é uma via biliar já meio boba, né? Ó. Muita via biliar intrahepática dilatada, via biliar aqui meio boba. É óbvio, gente, que a calcificação é muito melhor vista na TC do que na ressonância, tá? Então, deixa eu botar aqui um T2 que pega o abdômen inteiro, esse aqui, ó. Tá? Então, a calcificação, ela tá por aqui. É óbvio que ela vai ser muito melhor vista. E observe aqui, ó, a hidroheteronefrose que esse paciente tinha, porque aquele tecido também pegava o ureter. Beleza? Então, o que a gente tem? A gente tem uma massa mesentérica calcificada que está envolvendo, no atual exame, estruturas vasculares mesentéricas, principalmente tributárias mesentéricas, mas também estruturas vasculares arteriais mesentéricas. Ela envolve o reto peritônio perivascular, ela está pegando a aorta, ela está pegando a cava, inclusive a cava, ó, ela faz uma redução significativa do calibre da cava, está aqui, ó, tá? Ela está ascendendo a segunda porção do duodenal, possivelmente dificultando o deságue do hepatocoleto e possivelmente determinando a dilatação de via biliar, tá? Então, vamos entender essa alteração, o que ela pode ser, tá? Então, vamos lá. Queria discutir um pouquinho com vocês sobre mesenterite esclerosante, tá? Esse é um artigo bem legal que ele fala de uma forma global sobre mesenterite esclerosante, descrevendo que é um processo benigno, raro, centrado ali no tecido adiposo mesentérico, na raiz do mesentério, afetando com maior frequência adultos de meia idade e pacientes mais idosos, mais frequente em homens, 2 vezes mais frequente em homens que mulheres, e que, sob o ponto de vista de apresentação de alteração, 3 tipos de patologia se encontram. Ou você faz necrose da gordura, ou você faz uma inflamação crônica, ou você faz uma fibrose. Vários nomes tem para mesenterite esclerosante na literatura. Entretanto, né, dependendo do achado histológico, se predomina necrose, ou inflamação, ou reação fibrótica, você pode classificar a sua mesenterite esclerosante em lipodistrofia, se a necrose de gordura domina, paniculite mesentérica, se a inflamação domina, ou mesenterite retrátil, se a fibrose com retração domina. Tá? O diagnóstico ele é definitivo por histopatologia, entretanto, a imagem, principalmente a TC, auxilia muito a gente fazer esse diagnóstico. Tá? Esse é um outro artigo da JR dizendo que a calcificação do tecido mole pode refletir a necrose da gordura, pode determinar o encarceramento de alças e estruturas vasculares adistantes, determinando até clínica de obstrução e de isquemia visceral. Isso é encontrado na versão de mesenterite retrátil, aquela onde a fibrose está dominante, tá? Então, mesenterite retrátil é um dos espectros de apresentação da mesenterite esclerosante. Terceiro artigo, uma mesenterite retrátil calcificada, tá? Estamos chegando perto do nosso caso. Isso é aumento calcificado, isso é um mesentério calcificado, a raiz do mesentério calcificado, tá? Então, é mesentério com fibrose calcificado e o grande aumento calcificado, tá? Isso daqui é o relato da literatura de mesenterite retrátil calcificada e esse é o nosso exemplo de mesenterite retrátil calcificada, tá? Esse paciente ele foi à biópsia, tá? E fechou com uma mesenterite calcificante, ossificante, tá? Depois eu vou trazer aqui para vocês, recebi ontem esse resultado, tá? Então, entendam que a mesenterite esclerosante retrátil, ela é uma versão de mesenterite esclerosante, que pode ter outros espectros de apresentação, com apresentação de imagem bem distintos. Lipodistrofia
que é menos visto, e paniculite mesentérica, que é muito prevalente. O que predomina? Né? Necrose de gordura na lipodistrofia e inflamação da gordura na paniculite. Na mesenterite retrátil, predomina fibrose, que pode ou não calcificar. Tá? Existe até o termo de mesenterite calcificante ou ossificante, que é esse padrão de mesenterite retrátil com calcificação. Beleza? Gente, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Até semana que vem.